Eu pedi anulação do meu casamento na lua de mel por culpa do meu marido, ex-marido agora, e dos amigos dele. Vou contar pra vocês o quanto um homem pode ser ridículo e infantil. E você não percebe. Na verdade, você percebe, mas você ignora. Porque o meu querido namorado, que aí virou noivo, e aí virou marido e agora virou ex, ele sempre foi muito brincalhão. Ai, o tiozão do pavê, sabe? Ai, pavê pra comer. Ai, o Mário que saiu de trás do armário. Aquelas piadinhas sem graça que ninguém mais ri, que você ri em 1900 e bolinha. Ele sempre foi essa pessoa engraçada, alegre, brincava com tudo, tudo virava palhaçada, que não sei o quê. E isso me incomodava um pouquinho, né? Por quê? Porque eu achava ele meio infantil. Mas eu não sabia que a infantilidade dele ia ultrapassar o jeito dele. Que não era só esse jeito molecão, não sei o que, menino, não sei o que. Tipo, aí, beleza. O tempo foi passando, nós noivamos e aí nós começamos o preparativo pra poder casar, sabe? Quando a gente começou o preparativo pra poder casar, a coisa que mais pegou foi a lua de mel. Porque eu queria ir pra Fernando de Noronha. Era meu sonho. Eu sempre quis conhecer. Eu queria ir. E ele virou pra mim e falou que não tinha como ir pra Fernando de Noronha porque era uma viagem que ele tinha planejado com os amigos dele. Os amigos dele e ele eram muito próximos, gente. Eles tinham um grupo, parece que era de infância, que não sei o quê, aqueles amigos que viviam assim, jogando videogame um na casa do outro, aqueles moleques que nunca crescem. Pois bem, e o meu tava lá, né? Mas eu acreditei no meu potencial. E aí eu falei pra ele que eu não ia abrir mão do meu sonho, que era viajar pra Fernando de Noronha, porque desde nova eu estava juntando dinheiro pra fazer essa viagem. E eu sabia que quando eu comecei a namorar com ele, que a gente ia, né, noivar, casar, eu falei, bom, então vou deixar que eu faço na minha lua de mel. Tanto que eu perguntei a ele se ele queria viajar pra Fernando de Noronha, e ele logo cortou. Eu falei, bom, quando for pra lua de mel, eu volto nesse assunto. E aí a gente começou a brigar. O casamento já tava todo planejado. O buffet, tudo, festa, vestido, noivo, madrinho, padrinho, não sei o quê, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas ficou ali pendente a lua de mel. E eu falando que eu queria ir pra Fernando de Noronha, e ele falando que não queria ir porque era uma viagem que ele tinha planejado com os amigos dele, e que era o sonho dos amigos dele, e que ele só iria conhecer com os amigos dele, porque ele tinha feito uma promessa que não sei o quê. E eu falando que eu não ia abrir mão da minha viagem. E aí a gente começou a brigar muito feio por causa disso. Até que um dia, ele chegou pra mim e falou que ele achou uma solução pra gente poder ir pra Fernando de Noronha. Eu falei, sério, amor, e que solução? Vou levar todos os meus amigos juntos. Era o quê? Era uma lua de mel em grupo? Era? Todo em galera? Era todo mundo? E eu ia fotografar com todo mundo? Porque se todo mundo ia pra minha lua de mel, todo mundo ia participar. Falei na cara dele, tu vai dividir com teus amigos? Aqui, a perseguida, você vai dividir? Porque se você quer levar aquele bando de macho pra nossa lua de mel, eu vou usufruir de todos eles. E aí ele ficou pé da vida. E a gente discutiu mais ainda, porque eu era o quê? Desbocada e abusada. Aí o tempo passou. E isso a gente planejando o casamento e ignorando a lua de mel. Aí ele conversou com os amigos dele, foi conversar com os amigos dele. E os amigos dele, super compreensivos, entenderam e falaram, não, cara, esse é o sonho dela, vai. Às vezes é emoção também, né? Vai, leva sua mulher, você vai se casar, que não sei o quê. E o casamento se aproximando, Mano, aí quando os amigos dele falaram assim, não, deixaram, pode ir, não sei o quê. Ele falou, tudo bem, vamos pra Fernando de Noronha. Eu comecei a planejar toda a viagem, feliz da vida, pensei, nossa, ganhei essa batalha, vou pra minha viagem dos sonhos. Ele transformou a minha viagem dos sonhos no inferno. Chegou o dia do casamento, gente, era o meu dia, sabe? Era o meu dia de noiva. A gente sabe que casamento é da mulher. Meu noivo fez ser dele e dos amigos dele. Eles confundiram o meu casamento com o nosso casamento com o fim do mundo, sabe aquele meme? Só que não tava engraçado, não tava divertido pra mim. Porque ele cagou e andou pra mim. Depois do sim da igreja, que a gente foi pra festa, entrou, fez a entrada, dançou, cortou o bolo, ele cagou e andou pra mim. Eu nem via ele, eu só vi o vulto dele passando com os amigos dele, bebeu toda, se divertindo, não sei o quê, grudado nos amigos dele. Eu falei, cara, casa com seus amigos, sabe? Aquele tava começando a me incomodar. Mas tudo bem, curti ali com a minha família e todo mundo vendo que ele tava meio afastado, mas eu falei, é o casamento dele o primeiro, vou respirar também, o casamento não pode ser só meu, que não sei o quê, não seja tóxica. Tá bom. Beleza, a gente dormiu e a gente ia viajar no dia seguinte pra nossa lua de mel. Fomos viajar pra lua de mel. E quando a gente pisou em Fernando de Noronha, eu estava pagando 100 e pouco pra ter os piores dias da minha vida. Eu planejei tudo, gente. Passei os restaurantes, eu olhei tudo, eu tinha tudo programado, tudo certinho. E o homem ficou birrento, falando o tempo todo. Desde que ele pisou ali, ele começou, era pra eu estar aqui com meus amigos. Ai, o fulano ia amar isso aqui. Nossa, o ciclano ia adorar aquela árvore ali. Nossa, olha aquele papagaio ali, o fulano ia amar. Nossa, olha aquele passarinho ali, o fulano ia amar. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu mandar pra ele. Deixa eu gravar pra eu mandar pra ele. E ficou o tempo todo que a gente chegou no celular, mandando foto de Fernando de Noronha inteiro pros amigos dele, tirando foto de tudo, mostrando tudo. Aí, não satisfeito que eu tava já me irritando com aquilo, ele começou a ligar pros amigos dele de vídeo. A gente não tinha nem ir pro quarto fotografar. Como a gente chegou de dia, a gente, vamos dar uma aproveitada aqui no local, porque eu tava doida pra conhecer. E depois de noite
noite a gente tem a noite de núpcia, porque a gente tava cansado de furefar também, né? A gente já tinha furefado várias vezes, não era como se fosse a nossa primeira vez. Aí, menina, ele começou a ligar pros amigos dele de live, fazendo live, grupo de chamada com os amigos dele, e os amigos dele gritando, meu Deus, aí é muito linda, a gente precisa voltar aí. E eu igual uma otária nos restaurantes, assim, ó, desacreditada. Ele, mano, olha esse restaurante aqui, a gente precisa vir conhecer. Olha isso aqui, olha esse garfo. Ele pegou o garfo, olha esse garfo aqui, é diferente, que não sei o que. E eu ficando doido, todo mundo olhando. E eu pensando, meu Deus, essa vai ser a minha lua de mel. Mas eu ignorei. A gente foi pro quarto. E aí, quando chegou no quarto, ele quis mostrar o quarto todo pros amigos dele. E aí, a gente foi por finalmente. Gente, eu nunca furei sem tanta vontade na minha vida. Porque sabe quando você tá pé da vida? E aí, você tá tipo, meu Deus, acaba logo. Ai, eu tava nesse nível. E aí, depois que a gente foi, ele também tava parecendo que ele tava nesse nível. Ele voltou pra varanda pra mostrar pros amigos dele, ligando, mandando mensagem o tempo todo. Eu falando, não, vai ficar tudo bem, eu vou dormir. Deitei pra poder dormir. No dia seguinte foi a mesma coisa. A gente ia ficar uma semana lá. No dia seguinte a mesma coisa e fazendo o mesmo jeito. Deu 3 dias. 3 dias que a gente estava lá e eu já não tava aguentando mais. Os passeios, ele mostrava tudo pros amigos, ele ligava, mandava mensagem. E aí eu comecei a brigar com ele por causa disso. E ele começou com aquelas piadinhas, ai, nem casou, já tá brigando. Ai, já estamos brigando na lua de mel. Ai, que não sei o quê. E eu comecei a reclamar. Quando eu comecei a reclamar que ele tava mostrando tudo pros amigos dele, ele começou a falar, sabe o quê? Você sabia que eu queria vir com essa viagem com os meus amigos e não com você? Você tá surpresa por quê? Você sabia que eu ia querer mostrar tudo pra eles. Você sabia que esse aqui era o sonho da minha viagem com os meus amigos, não com você. Você que atrapalhou os meus planos. Você que estragou a minha viagem com os meus amigos. Eu surtei, comecei a brigar com ele. A gente tava indo pra um passeio, eu voltei pro hotel, comecei a discutir com ele, falando que eu não queria mais ficar com ele, que ele era... Olha, eu surtei. E ele falou, não, eu vou parar, não, desculpa, deixa pra lá, que não sei o que, não sei o que lá. Eu acreditei nele. Deixei pra lá. Fomos pro passeio. Nesse dia ele não falou nada, não fez nada, ficou de boa. No dia seguinte, a mesma coisa. Gente, a mesma coisa, ligando pros amigos e não sei o que. Tipo assim, eu vou falar o que ela quer, vou dar o que ela quer, e depois que ela esqueceu, eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Foi isso que ele fez comigo. Aí eu surtei de novo. Voltei pro hotel. A gente tava novamente no passeio e ele ligando pros amigos dele. Voltei pro hotel. Comecei a arrumar as minhas coisas, falando que eu ia adiantar a passagem pra poder ir embora. E ele falando que não, que ele ia ficar, que ele ia aproveitar o lugar. Ele ficou. Eu fui pro aeroporto, fiquei esperando no aeroporto pra poder conseguir trocar a minha passagem. Consegui trocar. Eu dormi no aeroporto um dia e consegui voltar pra casa. Quando eu voltei, eu pedi anulação. Ele não acreditou. Falando que não, que achou que era só uma briga. Só uma briga. Você achou que eu ia desistir da minha viagem dos sonhos, que eu gastei um rio de dinheiro, e voltar pra casa com tanto ódio que eu tava pra poder ser só uma briga. Não, querida, agora você vai casar com seus amigos. Pedi anulação, perdi dinheiro de casamento, perdi dinheiro de viagem, perdi tudo, mas me livrei dele e ele que fica com os amigos dele, gente. Agora olha pra você ver, ele acabou com a minha viagem. Passou uns anos, eu voltei lá com as minhas amigas e me diverti e foi isso. Eu sempre vigiei muito meu marido e vocês acreditam que ele conseguiu me trair na minha cara? Na minha cara? Num passeio de família? Com a família dele todinha. Que é pra completar bastante a minha humilhação. Pois bem, eu sempre fui uma querida muito ciumenta, né? Porque parecia que eu tinha casado com o Brad Pitt. Mas ele era muito, assim, o Jurandir da vida dele. Pois é, mas eu tinha um ciúme daquele homem, amiga, que você não tem noção. Ele era a razão da minha vida, o oxigênio que eu respirava. Então eu sempre tive em mente que a qualquer momento ia passar uma candenga, pegar ele pelas pernas, jogar ele no ombro e sair correndo com ele. Então eu sempre vigiei muito meu marido. Sempre fui muito ciumenta, sempre deixei isso bem claro, vigiava telefone, não aceitava amiguinha, ficava pegando no pé, ligava, mandava mensagem. Mas o homem, ele é um bicho sujo. Quando ele quiser te trair, ele vai te trair. E vai te trair na sua cara. Só que eu duvidei do potencial dele. Pois bem, era um sábado. Sábado de sol, gente, rachando 40 graus. Bom pra quê? Tomar um chifre. Pois é. A minha sogra me liga e fala, querida Nora, vamos para a praia. Eu falei, bora? Tô precisando reativar aqui minha marquinha. Juju tá de folga, vou chamar ele com os nossos 2 filhos, porque eu era casada há 15 anos, não era há 2 meses. Conversei com ele, falei, tua mãe tá ligando, não sei o que, bora pra praia. Bora pra praia. Tá bom. Fomos pra praia, arrumamos tudo, chegamos lá e monta a barraquinha, aquele frango, aquela farofa, a gente gostava e tava tudo certo. E aí tá bom, o dia tava acontecendo, meus filhos brincando na areia, mais brincando na areia, mais comendo na areia do que qualquer coisa, e conversa vai com a minha sogra, ele não sei o que. E aí meu marido foi ao mar, levou nossos filhos. Até aí, então, tudo ótimo. Tava no mar, ia, voltava com nossos filhos. Até que em um determinado momento, eu comecei a reparar que ele parou de levar os nossos filhos ao mar. E as crianças começaram, mamãe, papai foi na água, assim, a gente cai na água também. Mamãe, a gente cai na água, papai não tá levando, que não sei o quê. E eu achei estranho.
Eu falei, quando ele voltar, eu falo pra ele levar vocês. Porque o que eu pensei? Poxa, né, você ir pro mar, tá calor, tem que vigiar a criança. Às vezes ele quer dar um mergulhozinho só a ele, tá tudo bem, tá tudo certo. Vou esperar ele voltar e falar pra ele levar as crianças. Pra ele levar as crianças, porque eu não reparei. Eu não me liguei que isso tava acontecendo. Porque, gente, a praia tava lotada. A família dele tava ali. Tava a mãe dele, o pai dele, as irmãs dele, os sobrinhos dele. Tava todo mundo ali. E tava todo mundo ali na areia conversando. E ele sumindo pro mar fora. Quando ele voltou, chamei ele de canto e falei, Juju, vem cá. Poxa, quando você for no mar, leva as crianças, né? Porque eles querem brincar, infância. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, levei ele várias vezes, o que era verdade. Mas eu quero ir dar um mergulho mais no fundo, que não sei o que, sem ter que ficar vigiando criança. E aí eu falei, não, então faz o seguinte, quando você for, você me chama, que aí você vai pro fundo e eu levo as crianças. Gente, o homem ficou pálido. Ele empalideceu-lhe ali na hora, que eu olhei pra cara dele e fiquei, o que foi, amor? Ele, não, amor, não precisa não, eu vou levar as crianças. Aí eu já estranhei de novo. Eu falei, não, tudo bem então. Continuou rolando ali o passeio na praia, conversa vai, conversa vem. Meu marido sumiu de novo, foi pro mar e deixou as crianças. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vou lá atrás dele. Fui, rodei e não achei ele no mar. Gente, a praia tava lotada. Então, assim, ele podia estar em qualquer lugar, mas na reta ele não tava. Falei, não é possível, eu voltei. Eu voltei, esperei, passou umas meia hora, ele voltou. Eu falei, onde é que você tava? Ele, eu tava no mar. Eu falei, ué, e de novo você não levou as crianças? Eu fui lá te procurar e não te achei. Ele, amor, você sabe como é, a gente entra, a correnteza vai levando. E aí meu marido já sabia que eu era meio neuróticazinha da cabeça. E ele começou a reclamar de mim, falando que eu tava muito ciumenta, que não sei o quê. Só que já tinha dias que ele tava nessa reclamação. E aí ele começou a reclamar na praia. Dá um tempo, deixa eu respirar, eu só tô no mar, eu tô aqui, você acha que eu vou fazer o quê? Tá a nossa família toda aqui. Isso a gente discutindo de canto, que eu não gostava de discutir na frente dos outros não, tá? E baixinho, que é pra não chamar a atenção. Você tá pensando que eu sou o quê? Que não sei o quê? Olha aqui minha família, meus filhos, meus pais. Você acha que eu vou desrespeitar assim? Aí eu fiquei, poxa, eu acho que eu tô dando uma exagerada, porque ele realmente não faria isso. Pedi desculpa e falei, não, amor, tudo bem, tudo certo. Beleza, mas quando você for pro mar, leva as crianças. Ele veio, sentou um pouco, mas você via que ele tava inquieto. Ele tava doido pra voltar pra água. Você via que ele tava ali, sabe, inquieto. E eu comecei a reparar. Eu falei, gente, não é possível que isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei, não vou deixar minha sogra me distrair. Vou prestar atenção no que ele tá fazendo. E aí ele levantou. Quando ele levantou, eu já tava assim, ó. Ele viu que eu tava olhando, aí ele falou, vamos crianças, vamos pro mar, que não sei o quê. E assim, gente, indo pro mar a cada 10 minutos e ficando lá 40 minutos. E eu tô assim, gente, isso horas de praia já. Que a gente chegava bem cedo, que é pra sair de noite, que a gente, quando pegava pra praia era o dia todo. Aí ele levou as crianças e eu falei, bom, não deve ser nada demais. Tá bom. Passou mais ou menos uns 15 minutos que ele tava no mar com as crianças. A minha filha, que era um pouco mais velha, voltou. Quando ela voltou, ela falou, mamãe, a gente se perdeu do papai. Ele deixou os nossos filhos na beira da praia, sozinho, assim, brincando no mar, e sumiu. Eu falei, como assim se perdeu? Ele falou pra gente não ir pro fundo e pra gente ficar ali esperando ele voltar. Mas já tem um tempão e ele não voltou. As crianças não têm noção de tempo, que tinha passado só 15 minutos. Gente, ali eu entendi que tava acontecendo alguma coisa, porque ele nunca faria uma coisa dessa. Ele tava acontecendo alguma coisa. Eu falei, senta aqui com os avós de vocês que eu já volto. E aí eu fui. Amigas, eu fui na reta. E fui andando. Lá no final, perto das pedras, ele estava lá com uma mulher. Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, eu não acreditei. Ele tava no maior amasso com a mulher, encostado na pedra, quase que furefando ali. Eu reconheci ele porque ele tava com um short laranja neon. Vocês viram que eu não tava achando ele antes. E eu olhei e falei, não é possível que aquilo ali é meu marido. Eu já cheguei gritando, falando, então é por isso que você tá sumindo, que eu não ia fazer isso na frente da minha família, na frente dos meus pais, que não sei o que não sei o que lá. E eu cheguei, amor, berrando, gritando, pra todo mundo ouvir, todo mundo ficou assim, meio assustado, sem saber o que tá acontecendo, plantei a mão na cara dele. A menina não sabia, que era uma menina, devia ter uns 20 e poucos anos, não sabia que ele era casado. Não sabia ela. Você é casado? Não sei o que. Eu falei, de onde você conheceu ela? Não, eu acabei de conhecer ele aqui. A gente começou a conversar e aí começou a rolar uns beijos. Eu não sabia que ele era casado. Eu falei, pois ele não só é casado, como ele tá aqui com a família toda dele. Gente, olha, eu dei tanto na cara dele ali no meio daquela pedra, mas tanto. No fim fez aquele montinho, a galera assim querendo ver o que tava acontecendo. Quando eu cansei, que a minha mão cansou de aplaudir a cara dele, eu voltei.
pra onde eu estava. E ele atrás de mim, com a cara roxa, de tanto que eu bati. Não, amor, vamos conversar, que não sei o que. Morrendo de vergonha por causa das pessoas e porque eu ia contar pros pais dele. Cheguei lá berrando, falando tudo que tava acontecendo, que ele tinha jogado 15 anos de casamento fora, que ele me traiu na minha cara, com os nossos filhos ali, com a família dele toda ali. Olha, virou um escarcéu a praia. Acabou com o dia, eu peguei minhas coisas, fui embora, me separei porque eu não aceitava chifre. E agora eu te pergunto, eu vigiava o homem, e ele foi pra praia comigo, com a família dele, com os filhos dele. E ele fez isso na minha cara. Você imagina o que ele não fazia por trás, minha jovem querida gafanhota. Não adianta vigiar não, quando o homem quer trair, ele vai lá e trai na tua cara.